Bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Batista do Parque Lafayette. Meu nome é Osana Hering Moreira, por privilégio de Deus, professora da Escola Bíblica Dominical. Esta é minha mãe, Canuta Hering Moreira, e graças a Deus o meu querido sobrinho Winner volta pela graça e misericórdia de Deus a nos abençoar com esta edição da aula. Nós vamos orar para que Deus nos abençoe nesse estudo tão grandioso. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos por mais esse momento precioso quando falamos da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pela minha mãe, por mim, pelo Winner, Senhor. Obrigada pelos meus irmãos em Cristo, por toda a minha família. Agora, Senhor, nos abençoa. Fala aos nossos corações através da Tua Palavra, que é santa, viva e eficaz, que esta possa alcançar muitos corações e que muitos, ó Deus, que não creem em Ti, que não têm certeza da vida eterna, possam, a partir deste estudo, aceitar essa certeza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos caminhando para o penúltimo estudo, que é a lição 12 das lições sobre Paulo. E o nosso texto base se encontra em 1 Tessalonicenses, versículo 4. E é um estudo, todos os estudos são maravilhosos, são estudos que nos dão alegria, mas esse, por si só, já é um estudo que nos traz um ânimo muito grande, porque o tema da lição é a vida após a vida. Existe vida, há vida após esta vida terrena. E muitos, meus irmãos, podem pensar assim, vida após a vida? Bem, todos nós passamos pelo processo. O nosso corpo, em algum momento da vida, ele cessa a sua dinâmica. Então, o que acontece? O cristão, aquele que tem Jesus, aquele que aceita o Jesus ressurreto como seu Senhor e Salvador, esse cessar da vida é apenas a transição para a vida futura que se segue ao lado de Cristo, longe de toda a dor e de toda a lágrima. O texto base, como eu havia dito, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, são 18 versículos. Eu vou ler, irmãos, apenas o versículo 13, que nos diz assim, o apóstolo Paulo falando: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Querido, a vida após a vida. Paulo escreveu essa carta porque ele queria animar, encorajar, trocar a tristeza por alegria, o desânimo, a desesperança pela esperança daqueles irmãos. Nós temos esse evangelho oferece muito mais que qualquer outra doutrina religiosa, qualquer filosofia, porque o evangelho nada mais é do que boas novas que recebemos da parte de Cristo sobre Jesus Cristo. Em determinado momento, lá em Atos 17, quando fala que Paulo pregou aos filósofos, aos epicureus, aos estoicos que estavam lá e muitos que estavam ali no Areópago, quando ele observou que havia várias imagens e uma se referia ao Deus desconhecido. E aí Paulo pregou sobre esse Deus desconhecido, sobre Deus que enviou seu único filho para nos salvar, para nos dar segurança nesta vida, que nós vamos continuar vivendo com Ele na outra vida. Cremos na ressurreição dos mortos. Ela sempre faz parte da pregação cristã. Foi o que Paulo falou com muita propriedade, muita veemência nesse capítulo de 1 Tessalonicenses. Queridos, infelizmente, há muitos que creem na reencarnação. O que seria a reencarnação? A volta do Espírito. Irmãos, a Bíblia não nos dá base bíblica. Eu, com todo respeito aos que creem assim, mas a Bíblia não nos dá nenhum fundamento. Por quê? Vamos ver a etimologia da palavra reencarnar. O re
é um prefixo de origem, né, que vem do latim, mas encarnar, de novo, mas encarnar, tornar-se carne outra vez. Queridos, muitos fundamentam sim na ressurreição, quando Cristo voltou da sepultura. Cristo não reencarnou, Cristo ressurgiu, Cristo voltou com seu corpo, voltou com o espírito no corpo com o qual ele havia vivido, só que com o corpo glorificado, um corpo não mais carnal, mas um corpo glorioso. Jesus ressurgiu. Um dia nós não reencarnaremos, nós ressurgiremos. Então, e a ressurreição também, vendo pela etimologia da palavra re, prefixo que vem do latim, de novo, mais surgere ou surgere, que significa levantar-se, erguer-se de novo. Ou seja, Jesus, quando foi para a sepultura e lá ficou 3 dias, quando ele levantou, ele se levantou, ele reergueu no mesmo corpo, no corpo glorificado, no corpo majestoso, no corpo vitorioso, o corpo que derrubou a morte por toda a vida. Então, todos nós que temos essa esperança, que aceitamos Jesus, nós um dia ressuscitaremos no corpo, porém não esse corpo do pecado, mas um corpo livre do pecado, um corpo glorioso. E a Bíblia nos diz lá na frente que nós seremos como os anjos, assim como ele também o é. A ressurreição fala da volta à vida do homem integral. Não vê a matéria como má, como no orientalismo, que é o berço da reencarnação. Os epicureus, os estoicos também, eles não... eles achavam a matéria o corpo mau. E muitos também diziam que a natureza, que davam mais valor não à carne. Eles não criam na ressurreição dessa carne. E por isso Paulo, ele falou aos irmãos que muitos estavam desanimados, muitos estavam descrentes, muitos estavam totalmente sem esperança, sem um oriente. Porque eles estavam ouvindo coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Não só a alma, mas também o corpo. A obra de Jesus é completa e visa ao homem completo. Irmãos, Deus ama, se preocupa com todo o homem. Esse todo é um pronome definido. Ele se preocupa com qualquer homem. Seja brasileiro, seja japonês, chinês, alemão, americano, ele se preocupa com qualquer homem. E Deus se preocupa com o homem todo, em sua inteireza, em sua plenitude, que seria já um adjetivo. Então Deus se preocupa com o homem, Deus se preocupa com a humanidade. Ele quer que o homem esteja com eles, não só nessa vida, mas na vida futura também. Vimos em Hebreus capítulo 6, versículo 2, mostra a ressurreição como doutrina rudimentar. Os cristãos sempre tiveram esse credo doutrinário. A ressurreição geral sucederá porque Cristo ressuscitou. E em ressuscitando, ele nos afiança, ele nos garante a todos a ressurreição. Assim como o Pai o ressuscitou, fará conosco também aqueles que creem em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 12 a 16, nos diz, 1 Coríntios capítulo 15, é muito glorioso, é muito animador saber que nós temos Jesus. Capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Irmãos, que coisa linda! Irmãos, quando Paulo disse que se nós acreditássemos em Cristo apenas na nossa vida, nós seríamos mais do que miseráveis, porque os epicureus, eles não acreditavam na ressurreição, tá? Por quê? Porque para eles a morte seria a libertação da alma do corpo. Então nós somos libertos sim, ainda nessa vida, com esse corpo, nós somos libertos por Jesus Cristo. E nós esperamos um corpo glorificado. Então nós não estamos presos a esta realidade, a este corpo. Nós focamos, nós investimos na vida que está por vir. Aqui nós estamos investindo na vida que está por vir em Cristo Jesus. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus ressuscitou. Porque Ele vive, nós viveremos. Como o hino que diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, em inglês, eu posso encarar o amanhã. A cruz de Jesus decretou a morte da morte. Jesus, quando venceu a cruz, quando ele não desistiu de ir para a cruz, quando ele morreu e ressuscitou, ele matou a morte. A morte não tem poder sobre aquele que crê em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Seus efeitos cessarão. Não apenas a morte morrerá, mas quando algo morre, seus efeitos cessam. Então a morte, ela já foi decretada a sua morte com a ressurreição de Cristo e seus efeitos também. Então a morte não mais tem poder sobre a nossa vida. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo. Todo joelho, meus queridos, mesmo aqueles que não creem em Jesus, mesmo aqueles que não creem em Deus, há muitos que não creem na existência de Deus, não creem na existência de Cristo, ou se creem na existência de Cristo, não creem que Ele seja o único Filho de Deus capaz de nos transformar, de nos levar de volta a Deus, crendo ou não. Todo joelho um dia se dobrará diante de Deus e confessará Jesus como Senhor e Salvador. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. A fé que salva é fé no Cristo crucificado e ressuscitado. Não no Cristo ético, que foi modelo de ética, de caráter. É fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura e de lá saiu vitorioso. Saiu de lá com vitórias, com alegrias. Quem não crê neste Cristo não está salvo, porque seu Cristo é impotente. Queridos, infelizmente também, há muitos que deixam Jesus pregado em uma cruz. Querido, o Cristo, Jesus quando foi na cruz, ali mesmo na cruz, ele liberou perdão, ele liberou salvação. Lembra quando havia dois ladrões, um à sua direita e outro à esquerda, um blasfemando, o outro reconheceu a sua condição de miserável, reconheceu que merecia aquela punição, porém reconheceu que Jesus não merecia. Ele pediu a Jesus para que não o esquecesse. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus ali na cruz, sendo crucificado, ele liberou perdão, ele liberou vida eterna. Ele morreu, foi ressuscitado. Então Jesus não está preso na cruz, querido. Jesus está livre para te libertar, livre para te amar, livre para te perdoar, livre para te fazer uma nova criatura. Ele não está preso na cruz, ele não está preso na sepultura, ele está vivo e pode viver dentro de você. É fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura, saído de lá. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação, e sem a sua ressurreição isso não aconteceria. Jesus, o Cristo ressurreto, é a pilastra da fé cristã.
Se alguém pedisse provas, Paulo diria: um monte de gente viu, pergunte a eles. Ele também vira. Nós cremos em fatos. Jesus não é um conceito. Jesus não é simplesmente uma definição. Não é simplesmente alguém do qual se fazer uma biografia. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Ele é uma pessoa, não é uma energia. Ele é uma pessoa, ele sente, ele se comunica, ele age, ele tem desejos e ele é supremo. Ele é o Senhor da minha respiração, da minha vida, da minha mente, da minha mãe, do Winnie, de todos aqueles que nele confiam. Foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Querido, Jesus, quando esteve aqui na terra, por 33 anos, ele veio com o objetivo de salvar, de resgatar, de propiciar a comunhão entre Deus e o homem, quebrada lá no Éden. Só que um dia ele vai voltar. Só que ele não vai voltar mais como Salvador, como Remidor, ele vai voltar como juiz para julgar. Todos nós um dia compareceremos no tribunal de Cristo. Antes, todos um dia ficaremos face a face com Deus para prestar contas do nosso feito. A ressurreição geral será com o toque da trombeta anunciando a volta de Cristo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. A trombeta, o capítulo Apocalipse, é o livro da escatologia, o livro das últimas coisas, o livro da revelação. Então ele fala, quando as trombetas, cada soar de trombeta, cada toque de trombeta, é algo acontecendo já como prenúncio da vinda de Cristo. A última trombeta soará, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que nos diz o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão nesse corpo glorioso, glorificado, livre do pecado. E nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele. Que dia glorioso! Nós passaremos por isso. Há um hino no cantor cristão, o hino 114, que diz: ó que dia faustoso, esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Olha que dia faustoso! E nós ali vamos estar com Cristo, vivendo para Ele, sendo remidos, salvos, vivendo eternamente com Ele. Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com Ele ao encontro dos vivos naquele grandioso dia. Meus queridos, é normal, né? A moça, o rapaz, quando vai se casar, anseia, né? Fica contando meses, dias, horas para que aconteça o grande dia do casamento, ou do nascimento de uma criança, ou de alguma outra coisa importante. Mas, querido, nós temos que aguardar com ansiedade, mas anseio no sentido positivo da palavra, né? Uma carga toda positiva da palavra, um desejo de receber Jesus. Esse dia é o dia mais glorioso de todos, quando nós vamos encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Há muitos que viajam dias, vêm de lugares longínquos, que ficam em filas, no calor, no frio, no sol, na chuva, dormem esperando para assistir ao show de um ídolo. Nós, os crentes em Jesus Cristo, nós estamos aguardando, nós estamos investindo na vida futura, porque nós queremos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos ver face a face o Pai que nos criou. Nós queremos ver face a face o Cristo que nos resgatou. E nós queremos ver face a face o Espírito de Deus que nos conforta, que nos guia, que nos exorta, que nos orienta.
Como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia. 1 Tessalonicenses, versículo 4, de 15 a 17. Como Paulo se preocupou e trabalhou, se esforçou para levar essa esperança àqueles irmãos que estavam tão desanimados, tão tristes. E glórias a Deus por isso. 1 Tessalonicenses, versículos 14. Vamos ver. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, irmãos, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, que palavra de encorajamento. Não é apenas uma palavra para encorajar, mas é uma palavra verdadeira, digna, fiel de toda aceitação. Aleluia, louvado seja Deus por isso. E isso não depende de nosso querer, nem das nossas obras, nem mesmo de nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Ele decidiu. Basta nós crermos e aceitarmos de todo o coração e viver de acordo com essa fé que nós temos. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória terá galardão aos crentes. Nós teremos galardões. E juízo aos descrentes colocará o ponto final na história, consumirá o reino. Irmãos, quando nós escrevemos um texto, nós temos toda uma regra, né? De coesão, coerência, de ortografia, de pontuação. Temos pontos simples, continuativos, temos vírgula, ponto e vírgula, temos um ponto final. É quando a nossa história termina. O texto da vida, ela tem se desenrolado. A vida é um texto que tem sido escrito desde o início de todas as coisas. Lá no início, lá em Gênesis. Só que um dia, esse texto tem tido pontos simples, vírgulas, ponto vírgula, enfim. Ponto de interrogação, exclamação, enfim. Mas um dia, esse texto terá um ponto final. E o único que pode colocar um ponto final nesse texto é Jesus Cristo. E quando ele vier, quando ele nos buscar nos ares, quando os mortos ressuscitarem, ele colocará um ponto final. E aí todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou: mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade, e lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali, infelizmente, haverá pranto e ranger de dentes. E os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Não é assim que a carta às igrejas da Ásia termina lá no Apocalipse? Quem tem ouvido, ouça o Espírito diz às igrejas. É isso? Dia bendito ouviremos de Jesus. Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os incrédulos, aqueles que rejeitam a Jesus, para estes vai ser um dia de tristeza, porque eles vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 14 para os benditos e o 41 para os incrédulos. Quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e viverão com eles. Todos seremos transformados, corpos glorificados, sem
esse DNA do pecado. Nosso corpo não mais sofrerá transformação de tempo, de cronos, de espaço. Nós seremos corpos glorificados. Então, irmãos, nós não reencarnaremos, nós ressuscitaremos no nosso próprio corpo. Um corpo totalmente diferente, um corpo que só sairá sorrisos e cânticos. No céu nós vamos cantar, nós vamos louvar a Jesus, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos render graças. Mas esse prazer, esse privilégio só vai ter quem aceitar Jesus como Salvador. Então, se você tem algo do qual precisa se arrepender, que você peça perdão a Deus, que você aceite Jesus, creia em Jesus. Você não vai deixar essa vida para vir em outra vida. Não, você não vai, isso não vai acontecer. Essa vida cessando, só tem dois destinos: ou a vida eterna com Jesus, nesse corpo glorificado, ou a separação de Jesus. Qual desse destino você vai querer para a sua vida? Se seremos semelhantes a Ele, lembremos que Ele, ressuscitado, comeu. Jesus comeu, não é isso? Jesus bebia. Então, o corpo de Jesus ressuscitado, ele não foi um outro corpo. Ele ressuscitou no mesmo corpo e continuou andando, comendo, bebendo, e assim será conosco também. Seremos corpos glorificados, imortais como os anjos, como está em Lucas 20, capítulo 36. Irmãos, nós damos assim essas referências porque essa palavra não sai da nossa cabeça simplesmente. Nós a fundamentamos na palavra de Deus. É Deus que nos garante isso. Eu creio nessa garantia, eu creio nessa promessa de Deus. Você crê? Eu creio que um dia o meu corpo, pela graça de Cristo, será transformado. Capítulo 20, versículo 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém. Aleluia. Talvez haja muitas perguntas, mas que não sabemos como responder. Mas de uma coisa temos certeza. Qual é essa certeza? Nós viveremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E para encerrar, irmãos, eu vou dizer um trecho de um artigo, tal trecho de um artigo da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Em cumprimento à sua promessa, isso já que é a declaração entre aspas, em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo pessoal e visivelmente em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados. Enquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Fecha aspas. Queridos, quando a declaração doutrinária fala de obras, não é que a obra salva, tá? Mas quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós precisamos e nós sentimos, porque é o Espírito de Deus que habita em nós, não vamos deixar de ser pecadores, mas nós nos esforçamos para fazer boas obras em Cristo Jesus.
Todos nós precisamos fazer boas obras, mas o cristão faz para glorificar, não para ficar competindo, não para ganhar um espaço mais bonito no céu ou algo mais privilegiado lá no céu. Não, ele faz para agradar a Deus, para glorificar o nome de Deus aqui na terra. E aí ele receberá o seu galardão. Então, são recompensas, mas é um presente e não o meio pelo qual a pessoa será salva. O único meio é Jesus Cristo, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Ó, que dia faustoso, o dia que nós ouvimos o som da trombeta e o dia que estivermos junto com eles para todos sempre. Irmãos, oremos para que muitos possam ser alcançados pela essa palavra e um dia estaremos todos com eles no céu. Amém. A paz de Jesus Cristo. Amém.